O agro alimenta o mundo. O agro alimenta o mundo? Sim. E eu concordo com isso. Porém, tem muito dono de fazenda que romantiza o agro alimenta o mundo. Porque muitas vezes a gente vê muito produtor que parece que ele se sente mal quando ele entende que tem uma fazenda lucrativa. Se a gente acabou de falar que vocês são donos de empresa, dono de empresa, ele é dono de empresa para quê? Para fazer dinheiro, certo? E por que o dono de empresa, por que o produtor rural muitas vezes quer ter o conceito de que ele não pode ter lucro no negócio? Pergunto. Então, a questão do agroalimenta o mundo é um conceito que muitas vezes é bonito, né? É verdade, porém a gente não pode esquecer que como o produtor rural é um empresário, empresa tem que dar dinheiro. E o foco de muito produtor é o agroalimenta o mundo, o agro não sei o quê, mas ele não leva a fazenda como um negócio. E aí tem uma questão que eu sempre falo assim, o agro sim alimenta o mundo, mas o produtor rural ele precisa entender que ele também tem que comer, certo ou não? Tem muito produtor que realmente está fazendo o agro alimentar todo mundo, principalmente esses caras que pagam arrendamento caro, né? Esse aí alimenta empresa, alimenta contador, alimenta imposto, alimenta tudo, né? Menos ele mesmo. Então, a questão do o agro alimenta o mundo é verdade, mas antes do que tudo, o produtor rural tem que saber que a empresa dele tem que dar dinheiro para poder fazer o alimento para ele próprio e depois levar alimento para o mundo. A outra questão que a gente traz muito, quem já escutou? Se não é por amor, o cara não trabalha com agro, porque agro não dá dinheiro. Quem que já escutou isso? Sim ou não? Aí eu pergunto, a gente vê que o produtor rural é o cara que mais mexe com negócio de direita, né? A gente é de direita ou não? Sim ou não? Somos, certo? Só que tem um pessoal do Brasil que prega a mesma coisa do amor, né? Sim ou não? Que fala assim, vamos viver de amor. É ou não é? Mas às vezes o próprio produtor rural usa essa frase. Ele quer ter a política do amor. Só que a política do amor, ele não sustenta as coisas. O amor é muito legal quando a gente está falando de dinheiro dos outros. Mas quando a gente tem um negócio, o amor não alimenta ninguém. Sim ou não? Quem aí já casou pensando que dá para viver de amor? Dá para viver de amor, sim ou não? E uma empresa é do mesmo jeito. Não pode viver do amor, gente. Empresa tem que dar lucratividade. E aí a gente tem a seguinte questão. Produtor rural tem uma das empresas mais fáceis de quebrar. Por 3 motivos. A maioria dos produtores não sabe o custo real da safra. Pergunto, quantos de vocês fazem o fechamento da safra na fazenda? Levante a mão. Quantos de vocês têm os números exatos de quanto foi gasto por parcela dentro da fazenda, cada safra? Quantos têm o número exato de qual foi a lucratividade do negócio na última safra, com números? Sim ou não? Vixe, acho que uns quantos já patinamos tudo, né? E aí, o que acontece? Essa falta de gestão do produtor rural, ele tem uma segunda consequência ainda. O alto giro de dinheiro que ele tem cria uma falsa sensação de lucratividade, certo? Porque quando viu o produtor rural faturou ali 400, 500, 600 mil dólares, né? E quando começou a pagar as contas, o que aconteceu? E com esse alto giro de dinheiro,
ele tem uma ilusão tão grande que ele já começa a fazer compromisso financeiro, né? E aí vem o terceiro passo. Não sabendo o lucro real da fazenda, o produtor assume dívidas que a longo prazo ele não vai poder cumprir. Por quê? Porque ele não sabe a lucratividade da fazenda. Então ele vai assumir compromissos. E aí, realidade dos produtores do Paraguai hoje. Isso aqui, eu que trabalho há 8 anos com fazendas, com produtores de perto, posso dizer para vocês. 60% dos produtores hoje têm dívidas acima das suas condições de pagamento. 25% dos produtores hoje estão estabilizados. Não são aqueles produtores que estão com caixa sobrando, mas pelo menos estão com as dívidas em dia. E somente 15% dos nossos produtores hoje estão realmente estabilizados em suas fazendas e ainda tem caixa operacional e de investimentos disponíveis. O que é o caixa operacional? O cara que tem um dinheiro efetivo para fazer negociações à vista, por exemplo. Esse é o caixa operacional. E o caixa de investimento é o pedaço do bolo que ele vai tirando do lucro da fazenda a cada ano para poder reinvestir. Quantas são as fazendas que estão tendo essa capacidade hoje? Poucas, certo? E aí, a gente pergunta para vocês: você já fechou uma safra e não viu a cor do dinheiro? Pergunto. Já aconteceu aqui? Levante a mão. Quem já fechou uma safra e não viu a cor do dinheiro? Vixe, não aconteceu com nenhum de vocês, eu estou no lugar errado então, não estou mexendo com os produtores. A maioria dos nossos produtores sempre fecha a safra e fala assim: cara, terminou a safra, eu não vi a cor do dinheiro. E a pergunta que a pessoa faz na sequência, a maioria faz na sequência é: será que eu estou trabalhando então no vermelho? E aí eu trago aqui para vocês o seguinte, ó. É a pergunta que fica: será que a fazenda está mesmo trabalhando no vermelho? Antigamente, como que funcionava o nosso negócio? Vou dar um exemplo um pouco hipotético, porque algumas coisas a gente sabe que é um pouco diferente. Mas antigamente, a gente tinha um certo custo, há anos atrás, certo? Quando chegava mais ou menos em certo valor, estamos falando há muitos anos atrás, quando a soja realmente dava uma rentabilidade explosiva, né? A gente fala: cara, quando chegar mais ou menos nesse valor, eu vendo nesse lucro e vou vender então preço, certo? Porque antes a gente tinha muito mais margem, certo? Então era muito mais fácil a gente fazer fechamentos. Só que mudaram muitas coisas, vem a globalização, vem a questão de mercados e tudo mais. E a gente entrou na seguinte questão: hoje a gente tem um preço, certo? Preço de hoje está ajudando o produtor? Não. Diz, desse preço baixo, ainda o que eu tenho que descontar? O custo, certo? O custo. E o que sobrar vai ser então o quê? Lucro da minha fazenda, certo? Olha como é muito simples, parece, a forma que mudou essa equação, mas que hoje faz toda a diferença. Por quê? Porque hoje, com essa realidade aqui, se eu já tenho um preço estabelecido, eu tenho um custo, e eu tenho aqui a lucratividade que sobra, o que define que eu tenho um resultado diferente? O custo. Quantos de vocês sabem quanto gastaram por hectare na última safra? Em insumo. Números redondos, sabe quanto é? Sabe por que é alarmante essa situação quando a gente fala de produtor rural? Porque às vezes um mercadinho de esquina que gira muito menos sabe o que está acontecendo dentro do negócio.
Imagina um produtor rural que toca mais de $1 milhão na brincadeira entre compra e venda dentro do ano. Qualquer produtor praticamente. Qualquer produtor de 200, 300 hectares faz isso, faz esse movimento no ano. Não estamos falando que ganha esse dinheiro, mas compra e vende. Compra e vende, quando ele vê, ele faz esse giro desse valor aí. E aí, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Custos e finanças são a mesma coisa? Sim ou não? O que é custo? Custo é todo o movimento que eu faço, desde a compra de insumo até o momento que o meu produto fica pronto e eu chego no ponto de vender, certo? O que é finanças? Finanças é o que eu faço com o dinheiro que eu lucrei na minha fazenda, certo? Aqui, neste panorama, onde muitos produtores ainda somente contabilizam os custos de insumo por hectare como custo, acontece isso aqui, ó. Esse é o risco de não fazer os cálculos certos de custo na fazenda. Aqui, por exemplo, nós temos um talhão pequeno, porém esse produtor gastou em 7 hectares e um pouquinho, $2.992, receitas de 8.700, isso aqui é milho safrinha, teve resultado de 5.741, 65% de margem no talhão estamos falando. Aqui eu vou mostrar para vocês todos os detalhes de aplicação que a gente entrega para os nossos clientes, certo? Eles passam, a gente cadastra, cada produto gera aí a quantidade de hectares que foi aplicado, dose, valor de cada produto e o valor total da aplicação. Nesse caso, a gente tem aqui que esse produtor gastou em média $399 por hectare de insumo. Muitos produtores ainda hoje estão fazendo o custo da fazenda baseado somente em custo de insumo. A minha pergunta para vocês é: onde está o operacional? Onde está a revisão de máquina? Onde está combustível, salário dos funcionários, 13º, comissão? Onde está? E quando o produtor faz essa conta aí, de $399 e multiplica pela quantidade de área que ele tem, e daí ele mexe diretamente com o faturamento que ele teve lá de soja, a lucratividade dele parece que vai ser estourada, certo? Mas não é o que vai acontecer. Aqui eu vou mostrar outra coisa para vocês. Esse produtor planta 387 hectares. Faturamento bruto que ele teve nessas 387 hectares foi 2.040 toneladas. $153. Estava o ano passado ali que ela fechou de média de milho. Fechou faturamento de 312 mil. Custo de insumo por hectare, se a gente fizesse só de insumo, $399 vezes os 387 hectares, 154 mil custo. Já vamos ver o que vai acontecer aqui. A lucratividade da fazenda, 157 mil no safrinha, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês como é o resultado que a gente entrega para os nossos clientes no final da safra. Custo total da safra em dólares, 210.684. Olha qual que era o custo anterior. 154. Mas o que acontece? Nesses 210.600 está o operacional, combustível, imposto, insumo, depreciação de máquina, que também deve ser contabilizado, que muito produtor não contabiliza, royalties e tudo mais, retenção, tudo o que a fazenda pode ter de custo, até marmita, que tem muito produtor que acha que é pouco, quando vai fazer a conta, né, 10, 15, 20 milhões de marmita. Não, mas isso é pouco. Fique atento no que é pouco, porque geralmente é isso que está somando um monte e você não está se dando conta, porque você quer contabilizar só insumo, porque o insumo é o bruto.
Só que nesses picados, acaba sendo o faturamento de um monte de coisa a mais, que você não fazia ideia da quantidade que representa dentro da tua fazenda. E aí o que acontece? Então, 210 acabou virando um custo que anteriormente era 154. E a lucratividade que essa pessoa tinha na cabeça era que era 157 mil dólares. O que aconteceu? Ingresso por vendas totais deu 313 mil dólares. Venda de milho, rentabilidade total 103 mil dólares. Aqui nós vamos, aqui tem o ingresso por hectares em dólares, 810 dólares, certo? Custo geral por hectare em dólares, fechou 544. O que tem, Rome, nesses 544? Tem teu funcionário, revisão das máquinas, depreciação, completo. Completo, o que a tua fazenda tiver pagado, vai estar ali dentro e vai somar como o custo da tua safra. E você vai ter número redondo. Depois tem aí, rentabilidade por hectare, acabou sobrando 266 dólares, milho safrinha. Isso para quem deu ainda positivo, porque teve gente que pegou seca e não produziu nem para pagar isso aí. Aí a gente tem sacas totais produzidas, 34 mil sacas. Sacas por hectare produzida, 87,89. Sacas totais de ponto de equilíbrio. Alguém já escutou falar do ponto de equilíbrio? Famoso ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio afinal? E aí a gente tem rentabilidade em sacas. Aqui a gente vai então para o ponto de equilíbrio. Sacas totais produzidas foram 34.011, né? Sacas totais de ponto de equilíbrio, 22.850. Como que eu calculo o ponto de equilíbrio da minha fazenda? E por que é tão importante que eu tenha essa informação? No que vai me ajudar afinal? Ponto de equilíbrio é: eu pego a quantidade do meu faturamento aproximado, ok? Divido, aqui, desculpa, vocês vão colocar o valor gasto dentro da safra, vão dividir no preço do milho, aqui a gente colocou em valor de saca, certo? O que aconteceu aqui? 22.850. Significa que eu tive que produzir 22.850 sacas só para cobrir os custos do meu safrinha. E a partir dali, o que eu tiver de produção é o que vai me dar lucrativo, é o meu lucro da minha fazenda. Por que o ponto de equilíbrio é tão importante? Tem muito produtor que, por exemplo, às vezes tem a roça impecável, operacional impecável, cuida dos custos, mas erra miseravelmente em fechar o preço das commodities. Acontece ou não? Qual que é a forma mais certa de fazer isso aí? O produtor hoje, os que eu acompanho, a gente vai fazendo médias. Nunca a gente pega para fechar tudo em uma vez. Vai fechando, vai aos poucos, entende? Esse preço mais ou menos me convenceu, fecha um tanto, deixa disponível outra vez outro tanto. E especula um pouquinho mais o mercado. Daqui uns dias, fechou mais ou menos o que eu estava querendo. Vai fazendo médias. Essa é a melhor forma de negociação que vocês podem fazer. E o ponto de equilíbrio, por que me ajuda? Porque eu entendendo que 22.850 sacas é o meu custo, eu entendo que 11.160 eu posso brincar com o mercado para mim ver, especular a questão de preço para fechar. E entender que isso aqui é custo e que eu não posso brincar muito com ele. Agora tem uma questão, justo nos últimos dias, muitos produtores me escreveram me perguntando o que é o barter, certo? O barter, por exemplo, quando você entende o ponto de equilíbrio da tua fazenda, são tipo de coisas que são interessantes fechar.
Custos. Você vincula, por exemplo, supor que hoje, quantos conhecem aqui o que é o barter? Levanta a mão. Quantos sabem o que é um barter? Não sabem, pessoal? Sim ou não? Rafa, tu não sabe? Mais ou menos? Beleza. Vou explicar para vocês. O barter, pessoal, ele é uma negociação em aberto em Chicago, que te dá a opção de, por exemplo, eu sei que tanto mais ou menos vai ser o meu custeio de insumo, eu pego hoje o meu preço de Chicago, que estão me oferecendo de soja, né? E eu compro uma quantidade de produtos e é como se fosse que eu faço um contrato de grãos para cobrir isso. Consigam me explicar? E você assegura o teu custo. Consigam me explicar? Sim? O que muita gente quer apresentar como barter é: eu te ofereço um preço acima do que está hoje em Chicago e depois eu vou te pagar mais. Isso aí não é uma negociação necessariamente de barter. Isso aí é outro tipo de negócio. Barter tá tanto hoje o preço do soja, você quer ligar com esse adubo que você vai querer, essa semente que você vai querer, o produtor ele fica livre de escolher os produtos que ele vai querer pegar. Entende? E pode linkar com um contrato que vai casar, né, com o preço que ele fechou naquele dia e os produtos. Isso é o barter. Isso é o barter. Então, para isso, conhecer o ponto de equilíbrio da minha fazenda é muito importante. A fazenda realmente não está tendo lucro, ou você que não tem os números da fazenda e não consegue entender o que está acontecendo? Tem muito produtor, cada ano é uma história diferente, né? Eu vou arrendar, porque plantar soja não está dando lucro. Quem já pensou em arrendar? Mas o que acontece, gente? Tem muito produtor que só não entende como é que estão funcionando os números do negócio, porque não tem claridade nos números. Explico aqui. Aqui tivemos custo da safra em dólar, 210. Ingresso por venda, 313 mil. Rentabilidade da safra, 103 mil dólares. Aí quando eu vou entregar o resultado para o cliente, tem duas situações que acontecem. O produtor olha para mim e fala assim: não sobrou todo esse dinheiro não. E aí eu falo: será mesmo? E aí é o fato de entender custo e finanças. Aqui eu expliquei, de acordo ao custo, qual que foi o resultado da safra, certo? Porém, tem a parte financeira, que é o que você está fazendo com o dinheiro. Às vezes esse dinheiro, ele não vai ficar em caixa. Por quê? Falei, vamos levantar então, para ver por que não te sobrou teus 103 mil dólares, se nós estamos com todos os números da fazenda aqui. Rentabilidade 103 mil dólares, não sobrou. Isso aí não sobrou e posso te garantir. E era alemão e teimou. E quem teima com o alemão é o quê? Mais teimoso. Falei, não vou teimar com você. Porém, o que você pagou na safrinha? Parcela de trator, pagou parcela da caminhoneta, pagou parcela da terra, fez reforma do barracão. E aí sobrou quanto então? 33 mil. Esse produtor teve lucro ou não? Teve. Porém, como isso aqui, na cabeça dele está tudo misturado, ele começa a ter o conceito de que a fazenda não está dando lucro. Porém, nesse contexto, esse cliente de repente não está ficando com dinheiro em caixa. Porém, teve crescimento patrimonial, certo? Porque se ele está pagando o trator, o patrimônio dele está crescendo? Pergunto, sim ou não? Se ele está pagando parcela da caminhoneta, pagou parcela da terra, reformou o barracão, o patrimônio não está crescendo? Então é muito importante eu entender o que é custos, que me dá o resultado, e entender o que é financeiro, o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu estou ganhando, onde é que ele está indo.
Agora, se a gente fecha esses números e você realmente não viu e a gente não consegue identificar, pode ser que também você esteja pagando contas atrasadas. Outra questão de mas, na maioria dos casos, os produtores, como eles não têm os números e eles só querem olhar o resultado e achar que ali vai ficar o caixa, quais são os compromissos financeiros que a gente tem que assumir para tocar a nossa empresa para frente? Então, aqui teve crescimento patrimonial. Agora eu pergunto, quantos são os produtores que fazem um balanço do crescimento da fazenda pelo menos uma vez por ano? Quem aqui chega a fim do ano e fica pensando assim, cara, esse ano nós compramos tal coisa, pagamos tal dívida? Porque queira ou não, tem muito produtor que eu pergunto assim, tuas dívidas são teu patrimônio? Sim ou não? Sim, mas tem muito produtor que acha que não, porque a parte da dívida ele não quer de patrimônio. Mas porque mesmo que você esteja devendo, né, por um bem, ele continua sendo seu enquanto você está pagando. Então, tuas dívidas são sim teu patrimônio. Muito bem? E aí, tem a outra questão que o produtor fala assim, você está falando que sobrou 100 mil dólares, 103 mil dólares. Porém, deixa eu até descer um pouquinho aqui. A quente ali em cima. A gente, quando faz a entrega do resultado dos nossos clientes, sempre no resultado de safra, a gente contabiliza a depreciação de máquina. Como esse produtor tem uma área de 400 hectares, ele já tem uma certa quantidade de maquinários e um certo investimento já alto, certo? Porque um produtor de 400 hectares, mínimo, uns 800 mil dólares, ele tem de maquinário. Sim ou não? Sim? Beleza. Aí eles falam assim, cara, sobrou 130 para mim. Só que eu falo, cara, depreciação de máquina, nós temos que contar. E aí o produtor olha para mim e fala assim, não, cara, porque não passa pelo meu caixa. Nem todo o custo da sua fazenda vai passar pelo seu caixa. Mas uma hora você vai ter que repor. A mesma coisa. Quantos de vocês hoje têm maquinários pagos, mas na hora de renovar provavelmente vão ter que tirar financiamento no banco? Quantos vão conseguir comprar o próximo maquinário à vista? Pergunto. Por quê? Porque tem muito produtor que não entende que depreciação de máquina é custo e que isso já deveria ser guardado como provisionamento. É um custo que já aconteceu. E aí eu falo o seguinte, e a gente muitas vezes zoa, né? A gente fala assim, funcionário tem quanto tempo para ganhar filho? Pergunto, quando ele sabe que a mulher engravidou. Quanto tempo ele tem para se preparar?